E agora o comentário vai especial para vocês, minhas crias, né? Meus técnicos de enfermagem, que eu também sou apaixonada, tá bom? Então olha só, fiquei devendo, né? Falei que ia comentar aí também um pouquinho do edital do Hemocentro de 2009, para poder já dar um direcionamento para você poder estudar, tá bom? Então olha só. Já comentei o nível superior e assim, correlacionado com o nível médio, o que nós temos aí basicamente diferenciando? Nós temos matemática e raciocínio lógico, tá? Ele coloca matemática e raciocínio junto num tópico só, tá? Mas aí nós temos aqui a diferença do conteúdo e também nós temos informática, tá bom? Informática não cai também para o nível superior, né? Não caiu, na verdade, que o edital é de 2009, tá bom? Então, olha só. Em relação à língua portuguesa, que é o primeiro tópico aqui, ele fala assim: interpretação de texto, significação das palavras, sinônimos, antônimos, sentido próprio figurado, ortografia, acentuação, emprego das classes, né, das palavras, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção, tá bom? A classificação. Aí tem concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase, figuras de sintaxe, vícios de linguagem, equivalente transformação de estrutura, flexão, substantivo, adjetivo, pronome, gênero, número e grau e pessoa, processo de coordenação e subordinação, morfologia, estrutura e formação das palavras, discurso direto, indireto livre, processo de coordenação, subordinação, colocação pronominal, equivalência e transformação de estrutura, tá? Então, assim, na verdade, a língua portuguesa é um conteúdo um pouco extenso, né? Assim, a gente observa, né, por todos esses tópicos, são 21 tópicos aqui direcionado, né, essa parte aí de língua portuguesa, mas não são conteúdos complexos não, tá? São conteúdos fáceis de serem trabalhados, tá? Acredito que o aluninho aí que já tenha feito algum concurso aí na área da saúde para técnico de enfermagem tenha estudado esse conteúdo, tá? Não é um conteúdo muito diferente daquilo que é sempre estudado para concurso público não, tá bom? Então, língua portuguesa, eu fiz assim. No meu vídeo que eu gravei só para o enfermeiro, na verdade não foi assim. Eu direcionei para todos os profissionais, porque a parte básica, ela é comum a todos os profissionais, né, de nível superior. Então, quando eu estava falando de português, eu dei uma dica para você acessar o YouTube, tá? Então, você vai lá, coloca www.youtube, ele já abre, né? Aí, quando você vai lá no YouTube, eu não vou mostrar aqui, porque na hora que eu viro assim, ó, meu note para vocês, fica tudo branco, não dá nem para visualizar, tá bom? Então, assim, quando você coloca lá YouTube, eu coloquei assim, ó, vou colocar exatamente como eu fiz, tá? Eu escrevi assim, YouTube, www.youtube.com, aí ele direciona para a página do YouTube. Aí você coloca assim, português para concurso, tá? Se você colocar português para concurso, você vai ter assim uma infinidade de vídeos, tá? De professores, são vários professores, tá? São excelentes professores, eu dei uma olhada em alguns, acompanho já alguns. Agora, no nível superior, eu já dei uma dica que foi da professora Rafaela Mota, tá? Se você colocar português para concurso, professora Rafaela, já aparece, tá? É Rafaela e Mota com 2 T's. A Rafaela, eu já tinha até comentado no meu outro vídeo, que eu gosto muito da didática dela, ela direciona o conteúdo, ela não enrola, né? Ela vai direto naquilo que ela propôs a falar. Os comentários também correlacionados à aula dela são são comentários positivos, né? Todo mundo elogiando, falando que ela tem uma didática boa, tá? Então, assim, a minha indicação foi a Rafaela, mas às vezes você vai assistir o vídeo dela e vai falar, nossa, eu detestei essa professora, eu não gostei da didática dela. Então, aí vai ter que procurar, né? E nós temos outras opções, tá? Agora, o legal é que você tem aí a possibilidade de estar estudando, né? De forma gratuita, não tem que pagar por essas videoaulas. E também as aulas da Rafaela, eu observo que tem uma sequência, eu já até comentei isso também para o enfermeiro. Então você encontra lá, aqui mesmo tem compreensão e interpretação de texto, tá? Que é a primeira aulinha dela, tá bom? Aí depois você encontra vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, então tem uma sequência assim, né, a ser seguida, tá bom? Então é fácil de estar estudando. Como eu já havia comentado anteriormente em outros vídeos aí, eu coloquei o conteúdo programático, então você tem o conteúdo, isso que eu acabei de ler para vocês, é o conteúdo programático, né, onde você observa aquilo que vai ser cobrado, então tem interpretação de texto. Então você vai lá e procura o videozinho dela de interpretação de texto, aí você
trabalha, né, com esse material e direcionando as questões, tá? Então, assim, eu acho que esse momento é um momento fundamental para você entender, claro, que o conteúdo, que é a parte teórica que você tem que ter, mas principalmente correlacionando as questões, tá? Então tem que pegar a provinha, entrar lá no PCI Concursos, tem várias provas, tá? E aí vai tentando correlacionar o conteúdo estudado, que é a teoria, junto com a prática, que são essas questões. Combinado assim? Tá bom? Então, português é assim, essa é a minha dica, tá? Para português. Agora, olha só. Nesse material que eu disponibilizei, já tá lá na minha fanpage, no meu Face e também lá no grupo, né, Concurseiros da Saúde, tem atualidades, só que em cima de atualidades, também não vai dar para você visualizar assim, aqui ó, em cima da atualidades, não sei se dá para ver, tá escrito assim, conteúdo programático edital Hemocentro 2009, assistente social, biomédico, enfermeiro, farmacêutico e bioquímico, isso daqui eu errei, tá bom? Eu ia até tirar lá, ia falar pro Alex, que o Alex faz essas coisas pra mim, né? Tudo de bom, meu bichinho. Eu ia pedir pra ele tirar, formatar, porque na hora eu colei aqui, só pra manter esse conteúdo programático Hemocentro, eu acabei esquecendo de deletar, tá? Esses profissionais de nível superior. Então aqui, na verdade, é para o técnico, tá? Seja o técnico enfermagem, tá? Que nós temos, e o outro técnico, mas essa atualidade aqui é pro técnico, tá? Então só errei mesmo aqui. Então se você observar isso, ah não, isso daqui é conteúdo para o biomédico, não é, tá? Esse daqui é o conteúdo mesmo para qualquer técnico, um dos dois técnicos vai estar tendo essa atualidade, tá bom? No meu vídeo também para enfermeiro, eu falei dessa atualidade e eu falei assim, que a atualidade é você tá direcionando aquilo que nos últimos 6 meses aconteceu, né? Então, assim, a gente sempre pega, claro que o edital ainda não saiu, né? Então, quando o edital sair, a gente trabalha com esses 6 meses a partir da realização da prova. Então, a prova vai ser lá em outubro, então eu tenho que trabalhar com 6 meses anteriores, tá bom? Então, eu até tava contando uma história lá, né, no vídeo do enfermeiro, que eu não tinha, quando eu fui estudar para concurso, como eu não tinha condições de ficar comprando jornal todo dia, revista, e assim a gente não tinha acesso a essa facilidade para a internet, então eu ficava lendo aqueles jornais que eles disponibilizavam naquelas lojas, né, que tem umas lojas assim chique, né, que tem uns jornais assim, umas revistas, aí eu ficava olhando por lá, né, porque eu não tinha como comprar. Só que hoje a internet, né, é acessível a todos, né? Então, assim, nós temos vários sites de notícia, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar disponibilizando, tá, alguns links também para você entrar. E aí, todo dia dá uma olhada, tá? Tá indo pro hospital, tá indo pro trabalho, né? Tá no ônibus, vai dando uma olhada. Tá no engarrafamento, vai dando uma olhada. Deixa o Face de lado. Só entra no Face mesmo, tá? Na minha fanpage quando for para pegar material, tá bom? Mas tem que ser um momento mesmo de direcionar aquilo que você deseja, que é a sua aprovação, tá bom? Então eu vou ficar prometendo aí, vou prometer, tá? Que eu vou direcionar alguns sites, alguns links para você poder acessar para ter informação a esses dados aí correlacionados à atualidade, tá bom? Em atualidade, eu falei para ficar muito atento a essa parte da política que nós estamos vivenciando, né, no país, tá bom? Aí o novo governo, né, assim, na verdade não é um novo governo, né, o governo já é antigo, só que nós estamos tendo uma rejeição muito grande, então fiquem atentos a isso, essas mobilizações, né, da população, a população mobilizando contra esse governo. Dá uma olhada também nessa questão da Petrobras, né, desse escândalo, correlacionado às políticas públicas, dá uma olhada na parte aí da escassez da água, né, que agora tá todo mundo falando muito sobre isso, né, então tem que ficar atento a isso que tá acontecendo, tá bom? Então não pode deixar para ter atualidade só um mês antes da prova, né, por quê? Porque o conteúdo dele é extenso e aí tem que ficar sempre atualizando para que no dia que chegar aí, que sair o edital, fica mais fácil a compreensão desse conteúdo aqui de atualidade, tá bom? Certinho? Então vamos mais. Agora vem a parte que também é para o técnico em laboratório e também é para o técnico em enfermagem, tá? Então tudo isso que eu tô falando servem para os dois, tá bom? Português com a Rafaela Mota servem para os dois. A parte de atualidade eu vou direcionar alguns sites, tá? Alguns links para você entrar. Mas também fica aí a dica de jornal. Ah, tem um negócio que eu também fazia, né? Que eu nem contei lá no meu vídeo para enfermeiro, mas eu vou contar para vocês.
Eu não sei se vocês sabem, mas assim, o jornal do Outro Dia ele é muito mais barato, né? Porque ninguém quer esse jornal, né? As revistas também, tipo eu tenho a revista semanal, sei lá, Época. Aí quando passa essa semana que eles vão devolver, então fica também mais barato. Então se tu conhecer aí um dono de banca, né? Tu faz aí um acordo com ele e aí tu compra o jornal mais barato do Outro Dia, né? Precisa ficar lendo todo dia, né? Tu não precisa para aquele dia, né? Então pode comprar o jornal aí de uma semana mais baratinho, né? Que eles vendem. Revista também, que já passou a semana aí, tu vai ler as notícias tudo da semana passada, né? Mas para você que está estudando aí para concurso, não tem problema não, tá bom? Então tem essa alternativa também, que eu fazia isso daí muito, tá? Tinha um senhorzinho lá, seu João, era dono de uma banca, eu comprava os negócios já tudo passado lá e ficava lendo, tá bom? Então já falei de atualidades. Agora vem o que pega um pouquinho, né? Assim, na área da saúde, sempre quando tem esse conteúdo, o aluninho ele reclama um pouquinho mesmo, tá? Que é matemática e o raciocínio lógico, tá bom? Então eu também vou ficar devendo uns vídeos aí, tá? Ainda tô dando uma olhada, né, no professor, ainda tô vendo como é que é a didática, como é que é a dinâmica dele, né? Os comentários. Então, como eu ainda não tive tempo, eu tô gravando meus vídeos de madrugada, assim, para disponibilizar, e também tô vendo outro material para estar lançando, que é o material das leis. Então, ainda não tive tempo para ver esses vídeos, tá bom? Mas eu vou dar uma olhada e prometo também estar direcionando, tá? Essa parte de matemática e raciocínio lógico, tá bom? Mas se você quiser se antecipar, pode ir lá no YouTube também e coloca esse conteúdo aqui que você vai encontrar. Mas sempre quando eu indico, eu gosto de dar uma olhada antes, eu gosto de ver os comentários, né? Alguma indicação para ficar mais fácil, tá bom? De direcionar. Então, matemática tá assim: funções, equações, números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais, números reais, equação de primeiro e segundo grau, funções e equações lineares, tá bom? Aí tem logaritmos, tem polinômios, tem equações, probabilidade, análise combinatória, matrizes, determinantes, sistemas lineares, números de grandeza direta e inversamente proporcional, razões e proporções, divisão proporcional, regra simples e composta, porcentagem. Aí tem juros, geometria do plano no espaço, perímetro, progressões, probabilidades, contagem, permutações, arranjos, combinações, probabilidades e eventos independentes, sistema de medidas legais, resoluções de situações de problemas, sistema monetário brasileiro e potência, né? Então, assim, é extenso, é um conteúdo às vezes complexo, principalmente para quem não gosta, né, de matemática, mas, gente, infelizmente, né, tem que estudar, tá bom? Então é igual ao SUS, né? O aluno vai muito resistente para minha aula de SUS, mas tem que estudar o conteúdo, tá? Então tem que aproveitar mesmo, tem que pegar mesmo, já que tem um tempo aí para estudar, é a hora de estudar, né? E direcionar aquilo que é o seu objetivo, tá bom? E raciocínio lógico bem, né? Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, eventos fictícios, deduzir novas informações de relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações, vem compreensão e elaboração da lógica de situações por meio do raciocínio verbal, raciocínio matemático, tá bom? Aí também tem aqui raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos, compreensão do processo lógico a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas, tá bom? Então, assim, a raciocínio lógico já tá mais direto, tá? Então não tá muito complexo não, tá bom? Para quem já estuda raciocínio lógico, vê que não é uma complexidade muito grande não. Matemática que tá um pouquinho mais direcionada, tá? Então aí também vai ter que ter um videozinho, vai ter que ter uma apostila, tá? Que você já tenha estudado raciocínio lógico, essa parte de matemática, para ficar mais fácil aí o seu estudo, certo? Vamos lá para o conteúdo agora de informática. O conteúdo de informática é desse tamanico, tá bom? É bem pequititinho, tá? Então não se preocupa com informática assim muito não, porque é só o básico do básico do básico, tá? Bem elementar. Então tá assim, conhecimento sobre princípios básicos de informática. Aí tem, né, o Microsoft Windows XP, o MS Office 2003, o Word, Excel e Internet Explorer, né? Então só isso, facinho, tá? Tranquilinho informática, tá bom?
E aí vem a parte da legislação. Ah, a parte da legislação ficou bem legal, tá? Então, assim, para o nível superior, eu achei que a legislação pegou pesado, tá? Tem a lei 24, tem a lei 129, tem a 151, tem a 153. Então, assim, tem uma infinidade de leis, tá? Então, assim, quando você pega essas leis, é igual falar a área da saúde, como não tem o hábito de estudar as leis, é muito difícil, às vezes, a interpretação, a compreensão de todos aqueles artigos, incisos, alíneas, né? Então é um pouco complicado. E para o nível superior pegou mesmo, porque além de todas essas, tem a 8.112, né? E a Lei Orgânica do Distrito Federal, tá bom? Então, para o nível médio não vai ter, não vou ter a 24, não vou ter a 129, a 151, a 159, não vou ter nada disso, tá bom? Então, só vai ter mesmo a Lei 8.112, tá? Que é aplicada ao Distrito Federal, e a LODF, que é a Lei Orgânica do Distrito Federal. Só essas duas, tá? Tranquilinho. E ele até direciona aqui, né? Título 1 dos fundamentos, tá bom? Título 2, título 3, tá? Ele vai direcionando aqui, tá bom? Então, tá. A parte de leis eu acho que também ficou fácil. Eu acho só o que pode pegar mesmo aí é a parte de matemática e raciocínio lógico, principalmente para quem não tem o hábito ainda de estar estudando, tá bom? E o conteúdo específico, né, que é da parte aí, eu postei o de laboratório, não vou comentar porque eu não entendo nada dessa parte de laboratório, tá? E o da enfermagem também não é um conteúdo extenso não, tá? Entra a parte de ética, tá bom? Que todo edital também costuma pedir, sigilo profissional. Ah, entra a anatomia, tá? Mas a anatomia é um conteúdo comum de ser cobrado para o nível médio, tá bom? Então, acho que SES teve anatomia, tá? HUB, se eu não me engano. Então, a anatomia não é uma matéria assim, não cai para o nível superior, mas para o nível médio é comum ser cobrado, tá bom? Técnicas básicas de enfermagem, né? Aí entra sinais vitais, higienização, lavagem das mãos, né? Tudo isso, administração de medicamentos, oral e parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame, né? Isso é essencial, fundamental. Cálculos de medicamentos, né? Então também tem que ter cuidado com isso, que deve vir, né? Algum cálculo lá para você fazer na provinha. E aí, enfermagem médica, enfermagem cirúrgica, psiquiátrica, saúde pública, introdução às doenças transmissíveis, terminologias básicas, tá? Noções de epidemiologia, tá? Só noções. Já no nível superior é bem complexo a parte da epidemiologia, tá? Já até comentei no outro vídeo para o nível superior para o enfermeiro, tá bom? Aí vem doenças de notificação compulsória, tá? Muito cuidado com as doenças que nós tivemos aí, né? O acréscimo de violência sexual, agressão física, né? Violência sexual também sendo notificada, tá? Isolamento, infecção hospitalar, vacinas, esterilização e desinfecção de materiais, socorros, urgência, parada cardiorrespiratória, hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaios, estado de choque, convulsões, afogamentos, sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras, fraturas e ilustrações, corpos de estranhos, politraumatismo, queimaduras, enfermagem materno-infantil, pediatria e neonatologia, aí vem o crescimento e desenvolvimento, né, o CD, alimentação, doenças mais comuns, berçário, lactário, enfermagem obstétrica, centro cirúrgico, terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns, conhecimento de instrumentos cirúrgicos, noções de administração, noções de biossegurança e ênfase em saúde coletiva, tá? Então, é um conteúdo que se você pegar a apostila da SES, você vai ter praticamente o mesmo conteúdo, tá? Sendo abordado aqui, tá? Para quem fez o concurso da SES, né, Distrito Federal. Eu tô falando muito, meus cheirinhos, correlacionado ao Distrito Federal, né? Até comentei no meu primeiro vídeo, porque correlacionado ao Distrito Federal, porque o Distrito Federal nós estamos passando por essa crise financeira. Então, essas expectativas para novos concursos, nós só temos o Hemocentro aí, né, diretamente correlacionado à área da saúde, mas nós não temos, assim, uma previsão certa, né, o governo falou no segundo semestre, podendo, né, passar para o próximo ano, mas vai depender desse fator financeiro, tá bom? E aí os outros estados não, os outros estados nós estamos um pouquinho mais tranquilos, porque nós temos aí as prefeituras, né, nós temos prefeituras municipais, estaduais, e nós temos aí a autorização da EBSER, né, que são para ir vários concursos também, tá? Então, por isso que eu estou direcionando muito ao Distrito Federal agora, nesse momento, porque eu estou falando do Hemocentro, tá? E aí eu estou comentando de 2009, porque comentando de 2009 o aluninho já consegue
aí direcionar, né, todo esse conteúdo para já ser trabalhado de forma aí com uma antecedência, tá bom? Então, olha só, a recomendação para o conteúdo específico é pegar mesmo uma apostila que você já tenha, não pega a apostila antiga, pega a apostila do ano passado, tá bom? Então, pega HUB, pega HFA, pega SES, tá? Não precisa ficar comprando conteúdo aí, apostila nova, porque você vai observar que são os mesmos. O conteúdo é muito parecido. Se tiver uma diferença de uma outra coisa, tá? Mas é muito parecido aqui o conteúdo, tá bom? Então, olha só. Então, já comentamos toda a parte do edital, tá? Já comentamos as gratificações, os valores, já comentamos o tempo de prova, que para o nível médio são 3 horas e meia, tá? Não tem a dissertação, o nível superior tem. E o que eu tenho observado muito é que o profissional de nível superior, às vezes ele também é de nível médio, ele faz as duas provinhas, e mesmo ele não sendo, ele faz a provinha e depois ele consegue aí também, quando ele passa no nível médio, ingressar pelo nível médio, tá bom? Mesmo ele tendo nível superior. Então, por isso que eu acho interessante comentar os dois editais, né? Aqui no caso, o conteúdo programático dos dois, porque às vezes a tendência é esse aluninho, ele tá fazendo, né? Realizando aí os dois concursos, né? Fazendo de manhã sei lá, o nível superior e à tarde o nível médio, tá bom? Então, olha só, termino aqui, pronto, já esmiucei, já falei tudo sobre o conteúdo programático certinho. Agora, o que eu vou ficar devendo? Eu vou ficar devendo, claro, o material, que é a hora que eu vou começar a disponibilizar o material, tá? Sobre essas leis principalmente. Vou estar devendo também a parte do direcionamento para estudar atualidades, os sites, né? Os sites confiáveis, aqueles que você consegue a notícia, né? Todos os dias, então você pode acessar, tá bom? E toda essa parte aí desse direcionamento mesmo, como estudar. Então, meu próximo vídeo, eu também já comentei para o nível superior, que é enfermeira e outros profissionais. O meu próximo vídeo eu vou estar ensinando vocês a elaborar, tá? Elaborar um manual, tá? Para estudo, tá bom? Então, você tem que direcionar. Eu sempre falo, estudar em casa é muito bom, mas estudar em casa você tem que ter todo um planejamento, né? Você tem que ter você tem que ser muito criterioso, por quê? Porque aqui mesmo, né? Vamos supor, eu tô em casa, né? Eu tô lá com meu cachorrinho, né? Latindo, eu tô com os meus filhos, que daqui a pouco chega aqui, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Então você acaba se dispersando, né? E não determinando aquilo, não cumprindo aquilo que foi determinado, tá? Então, assim, eu particularmente, como eu trabalho durante o dia em vários locais, né? Eu gosto muito da noite, né? Então, à noite, quando os meninos já estão dormindo, quando meu cachorrinho já tá dormindo, todo mundo tá dormindo, é a hora que eu consigo, né, centrar, ficar num local para estudar, para fazer assim o que é necessário, né? Mas tem gente que prefere de manhã. Então, lá nessa nossa programação, eu vou estar mostrando direitinho como que você vai se organizar. Tem que ter, tá? Tem que ter uma organização, tem que ter um compromisso mesmo todo dia naquela hora, tá? Pode acontecer o que for, você vai estar naquela hora ali se dedicando a esse estudo, tá? Então tem que ter uma rotina e um compromisso, senão não dá certo. Por isso que muita gente não consegue estudar assim, né? Tem que ir lá para a sala de aula mesmo para estudar. Tem muito aluno que fala, André, estudar no online, isso daí é besteira, é a coisa mais fácil do mundo. Pelo contrário, né? Tem que ser uma pessoa que tem uma organização, um planejamento e tem que ser muito comprometida com aquilo. Porque quando você estuda assim sozinho, teoricamente falando, isso depende muito mais de você do que das outras pessoas, né? E às vezes o aluno ele se ilude muito, ele vai para cursinho, eu sempre falo isso para os meus alunos no presencial, tá? Eu falo, ó, professor em sala de aula é só para te dar um direcionamento, né? Para você não ficar assim totalmente perdido, é isso que eu tô fazendo aqui, tá? É como se eu estivesse em sala de aula falando com vocês, tá bom? É para não ficar perdido. Mas o estudo mesmo direcionado, aquilo que você vai se dedicar é você, fora cursinho, tá? Em casa, é de madrugada, é sábado, é domingo, é na Páscoa, tá bom? Então tem que ter um planejamento mesmo, tá? Mas aí eu vou estar direcionando no próximo vídeo isso pra vocês, tá bom? Olha só, meu cheirinho, minhas crias, né? Os meus técnicos eu gosto de chamar de cria, né? Eu me sinto uma mãe assim, né? Acolhendo essas minhas crias. Olha só, meus amores, nós estamos aí, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo quinta, eu não sei quando que vai ao ar, né? Que aí é meu Deus grego, meu lindo, gostoso lá, Alex, que faz tudo isso pra mim, né? Então ele fica lá postando, fica lá supervisionando essa parte, tá bom?
Então não sei quando que vai postar, mas como hoje é quinta-feira santa aí, eu vou já desejar de cara aí, tá? Um bom feriadão, tá bom? Cuidado, se for viajar lá com as estradas. E já vou desejar uma feliz Páscoa, tá bom? Tudo de bom. Que essa data é assim, né? Tem esse significado mesmo, né? De nascimento, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, tá? Acredite, tá bom? Acredite que esse ano vai ser um ano de muita prosperidade. Quem tá esperando aí para ser convocado para a SES vai ser convocado sim. Só esperar mais um pouquinho, tudo tem seu tempo, tá bom? Quem não passou na SES, que ficou aí triste, deprimido, não fique, tá? Nós temos vários outros concursos. Não é esse momento, tá bom? A gente tem que ter isso em mente, tem que confiar em Deus. Então é isso que eu quero desejar. Eu quero desejar boa Páscoa, tudo de bom, tá? Um cheirinho para cada um de vocês, tá bom? E vamos seguindo aí com os outros vídeos, tá? Beijo, 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 tudo de bom para vocês. Até o próximo.